Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, 50 dias após a ressurreição do Senhor, nós estamos aqui, unidos. Eu na igreja e você aí na sua casa, para celebrarmos a solenidade de Pentecostes. É o mesmo Espírito Santo que aqui nos une. Ele nos congrega para que possamos experimentar de maneira nova o seu derramamento em nossos corações. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a mesma experiência dos apóstolos no cenáculo, no dia de Pentecostes. Experimentamos também aqui, unidos à mesma graça que os discípulos obtiveram na sua vida, como nós acabamos de escutar neste pedaço do Evangelho que acabamos realmente de acolher no nosso coração. Também hoje, amados irmãos e irmãs, neste espírito de comunhão, o Cristo ressuscitado está presente na força do seu Espírito, nos comunicando o grande dom que a sua Páscoa nos trouxe, o dom da paz. Sim, o dom da paz, porque pelo mistério da sua Páscoa, ele fez do que era dividido uma unidade, como nos diz a Escritura, realizando a paz pela sua cruz. Nesse dia que celebramos a solenidade de Pentecoste, gostaria de refletir com vocês 3 aspectos da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E quais são esses aspectos? Ele nos santifica, nos faz conhecer o verdadeiro Deus e nos faz um povo unido na Trindade. Comecemos então pelo primeiro tópico, que o Espírito do Senhor nos santifica. Nós afirmamos quando dissemos o nosso amém, a coleta do início desta Eucaristia. No início da nossa celebração, o sacerdote reza: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Esta oração é um reconhecimento e ao mesmo tempo uma súplica. Uma súplica para que os milagres do início da pregação apostólica se realizem hoje no coração dos fiéis e um reconhecimento de que é o Espírito Santo quem santifica a igreja. O Espírito do Senhor santifica a igreja porque Ele dá aos fiéis a consciência de serem um povo santificado, ou seja, um povo separado, um povo
preparado, um povo eleito para Deus, um povo reconciliado e ao mesmo tempo purificado por Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que hoje ouvimos nos apresenta o Cristo que, depois de comunicar o dom da sua Páscoa, ou seja, a paz, sopra sobre os apóstolos. O Cristo repete o gesto do Pai Criador, lá no livro do Gênesis. E o que nos narra aquelas primeiras páginas da Sagrada Escritura? Que o Pai soprou nas narinas de Adão e ele se tornou um ser vivente. Agora é o Cristo quem sopra sobre nós, é o Cristo que havia soprado sobre os apóstolos, dando-lhes uma nova vida, a vida do Espírito, e ordena-lhes que continuem a sua missão de reconciliar os homens com o Pai, tornando-os uma nação santa, um povo separado para Deus. Por isso está escrito lá: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. É quase um eco do salmo que nós acabamos de rezar. Enviai o vosso Espírito e renasçam, e da terra toda a face renovais. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, o sopro de Cristo, o Espírito Santo, realiza a purificação dos fiéis e a sua santificação, a fim de que sejam um povo separado para Deus. Somos um povo eleito para viver a experiência da santidade. E quem nos santifica é o Espírito Santo. Então, todos os dias, em nossas orações, nós não podemos esquecer de clamar ao Espírito Santo para que nos ajude a viver a santidade, para que a gente possa estar neste caminho de santidade. O Espírito Santo, com seu fogo abrasador, queime dentro de nós tudo aquilo que nos impeça de viver a santidade na nossa vida cristã. O segundo tópico que eu gostaria de refletir com vocês sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito do Senhor nos faz conhecer o verdadeiro Deus. Meu irmão, minha irmã, no prefácio da missa de hoje, que nós vamos daqui a pouco acompanhar na oração eucarística, que é intitulado O Mistério de Pentecostes, o sacerdote reza assim: desde o nascimento da igreja, é ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus. O conhecimento do verdadeiro Deus. A respeito dessa missão do Espírito Santo de nos revelar quem é o Deus verdadeiro e de nos dar a conhecer os seus mistérios, também nos fala Santo Hilário, bispo do século IV, no seu tratado sobre a Trindade. E Santo Hilário havia escrito assim, magnífico texto, para a gente entender justamente aquilo que daqui a pouco também vamos estar rezando. Por conseguinte, já que a nossa fraqueza não nos permite compreender nem o Pai, nem o Filho, o dom que é o Espírito Santo estabelece um certo contato entre nós e Deus para iluminar a nossa fé nas dificuldades relativas à encarnação de Deus. Assim, o Espírito Santo é recebido para nos tornar capazes de compreender como o corpo natural do homem permaneceria inativo se lhe faltassem os estímulos necessários para as suas funções. Os olhos, se não há luz ou não é dia, nada podem fazer. Os ouvidos, caso não haja vozes, os sons, não cumpre seu ofício. O olfato,
se não sente nenhum odor, para nada serve. Não porque perca sua capacidade natural por falta de estímulo para agir. Assim é a alma humana. Se não recebe pela fé o dom, que é o Espírito, tem certamente uma natureza capaz de conhecer a Deus, mas falta-lhe a luz para se chegar a este conhecimento. Belíssimo esse texto de Santo Hilário. Muitas vezes temos a capacidade intelecta, mas se não temos a ação do Espírito Santo, Deus se torna apenas um objeto de um conhecimento intelectual, mas não é uma experiência de fé. O que nos faz viver uma experiência de fé com Deus é a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que vai nos ajudando a entrar nesta comunhão, a viver este mistério e nos apaixonar e ter esta adesão cada vez mais completa e profunda da nossa caminhada cristã. Jesus, ele já afirmava tudo isso quando dizia que muitas coisas ele ainda tinha a dizer, mas que os discípulos ainda não podiam compreendê-las. E o Senhor ainda afirmou que o Espírito Santo, o outro Paráclito, é que deveria recordar e ensinar aos discípulos todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos dificuldade para entender os planos de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade para compreender algumas situações da nossa vida e o que Deus quer de nós naqueles momentos tão atribulados. E nesta hora é o momento de nós pedirmos a ação do Espírito Santo para conhecer justamente esta experiência do Deus verdadeiro e aquilo que o Senhor realmente deseja de nós, aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Terceiro e último tópico desta questão da ação do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito do Senhor também que nos reúne e faz de todos um povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o mistério da Santíssima Trindade. A respeito disso, amados irmãos e irmãs, também rezaremos no prefácio da missa de hoje. E lá está escrito assim: desde o nascimento da igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Une numa só fé. A primeira leitura que hoje ouvimos nos mostra que no dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor, derramado no coração dos fiéis, realizou de maneira ímpar essa unidade de diversas raças, povos e línguas. E este texto de Atos 2, 1, 11, que nós acabamos de acolher, é melhor compreendido quando associado ao texto de Gênesis, capítulo 11, dos versículos de 1 a 9, aonde nós temos o relato da Torre de Babel. Então o autor apresenta esse episódio como um ponto alto do orgulho dos homens. Os homens querem fazer uma alta torre e chegar com ela ao céu. Querem fazer um nome para si, querem uma autonomia. Em outras palavras, poderíamos dizer que querem viver sem depender de Deus. A independência, a anulação de Deus na sua vida, a anulação de Deus nos seus projetos. O autor sagrado diz que Deus então confundiu sua linguagem de forma que eles não mais podiam se entender e assim dispersaram-se pela terra. A soberba dá a origem à divisão. Quando o homem busca uma glória para si, fora
de Deus. Só o que ele encontra é divisão, seja interior, seja também exterior. O Espírito que nos manifesta a glória de Deus, que é, segundo o Santo Hilário, o verdadeiro esplendor das nossas almas, a verdadeira glória, podemos dizer, que Deus tem para nós, reúne o que antes estava disperso. É assim que estando reunidos em Jerusalém, homens e mulheres de todas as partes do mundo conhecido, povos de diversas línguas e nações, todos eram capazes de entender em seu próprio idioma a linguagem nova que o Senhor dava a seus apóstolos por meio do Espírito que havia sido derramado em seus corações. Amados irmãos e irmãs, também o Senhor nos fala hoje, pela boca do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, uma carta dirigida a uma comunidade ricamente ornada pelos dons do Espírito Santo, mas que precisava tomar consciência de que o grande dom do Espírito é fazer de nós, que somos tão diferentes, um só povo reunido em Cristo. É assim que hoje nos diz o apóstolo: de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Este mistério da unidade, realizada pelo Espírito do Senhor, nos é expressa por estas belas palavras de Santo Irineu no seu tratado contra as heresias. E o que Santo Irineu nos deixou como herança, como riqueza espiritual? Ele escreveu assim: assim como a farinha seca não pode, sem a água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo, em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. O Espírito do Senhor é a água viva, derramada do céu, para fazer de nós farinha seca e dispersa, uma massa nova, um puro pão de Cristo, uma hóstia agradável ao Pai, uma Eucaristia viva. De fato, em cada oração eucarística, nós pedimos esse dom da unidade, que deve ser um sinal para o mundo. Sempre há uma epíclise sobre o povo, para que se torne cada vez mais verdadeiramente o corpo místico de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós refletimos nesse dia de hoje sobre esta ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele que nos santifica, Ele que nos ajuda a conhecer o verdadeiro Deus, os planos de Deus na nossa vida, e Ele que nos congrega para vivermos como um povo sacerdotal, um povo profeta, um povo justamente de Deus, o Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos com fervor que venha sobre nós, nesse dia de hoje, em todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo. Ele vem para que tenhamos um defensor, onde temos também um acusador. E quem nos acusa é o inimigo. Quem nos acusa, despertando em nós um peso na consciência, dúvidas sobre Deus e muitas vezes nos afastar das coisas de Deus, como se realmente aquilo não nos ajudasse em nós. Então o Espírito Santo, nosso defensor, que realmente nos ajude também nesta caminhada cristã, como nos diz Santo Irineu. Deixemos então que Ele habite em nós, a fim de que produzamos os seus frutos, pois nós temos necessidade deste orvalho da graça de Deus
para darmos fruto e não sermos lançados no fogo. Esta é frase de Santo Irineu. Então eu gostaria de concluir esta reflexão do dia de hoje com as palavras de Santo Hilário. Vocês viram que eu mencionei muito Santo Hilário, porque é um dos santos que mais trabalha de uma forma muito profunda e ao mesmo tempo uma linguagem bem acessível a respeito da ação do Espírito Santo. Então vale a pena fazer uma pesquisa, fazer um estudo a respeito disso. Então as palavras de Santo Hilário para a gente encerrar a nossa meditação. Este dom de Cristo está inteiramente à disposição de todos e encontra-se em toda parte, mas é dado na medida do desejo e dos méritos de cada um. Ele está conosco até o fim do mundo. Ele é o Consolador no tempo da nossa espera. Ele, pela atividade dos seus dons, é o penhor da nossa esperança futura. Ele é a luz do nosso espírito. Ele é o esplendor das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.